Olá, queridos catequistas, paz e bem. Nós vamos para a nossa terceira aula. Nós vamos agora falar sobre o querigma nos dois primeiros séculos, né? Também vamos pegar alguns pontos aí dos séculos seguintes. É importante nós refletirmos sobre esse itinerário querigmático, digamos assim, que nós estamos percorrendo. Primeiro, nós buscamos compreender o que é o querigma, o sentido da palavra, qual a finalidade, logo na nossa primeira aula. A segunda aula, nós falamos das primeiras comunidades cristãs, aqueles que tiveram contato com Jesus Cristo, os discípulos, os apóstolos, e agora nós partimos nesse terceiro momento para a catequese querigmática nos dois primeiros séculos do cristianismo. Então, nós vamos fazendo todo esse itinerário até nós chegarmos no dia de hoje, nos tempos atuais, né? Esse período aí de catequese em tempos de pandemia e depois pós-pandemia, nós vamos refletir sobre algumas questões. O principal objetivo aqui é trazer o conhecimento do que é o querigma, ao passo que também promover uma reflexão para nós, catequistas, para nós, evangelizadores, para correspondermos melhor à nossa vocação. Então, nas primeiras comunidades, o querigma ele acontecia de maneira mais forte a partir da vivência da fé em comunidade. Por isso que eu coloquei aí essa palavra Ctrl+C, Ctrl+V várias vezes a mesma frase, vivência da fé em comunidade, vivência da fé em comunidade, várias vezes para a gente entender o quê? O querigma, ele, nas primeiras comunidades, ele era algo assim muito central, muito forte. Por quê? Se nós olharmos, eu já falava na aula passada, se nós olharmos para as primeiras comunidades, o quão difícil foi nos primeiros séculos eles anunciarem e testemunharem a pessoa de Jesus Cristo, o primeiro anúncio, a boa nova, a mensagem salvífica que é Jesus Cristo, se nós olharmos para essas primeiras comunidades e perceber que foi tão difícil, nós vamos entender também que só foi possível graças à ação do Espírito Santo e também à união, olha só, a união entre os membros na comunidade. Então, essa vivência de fé na comunidade, essa união na comunidade que fez toda a diferença. Se nos tempos de perseguições dos primeiros séculos dos cristãos, eles se desesperassem, cada um fosse para o seu canto, não se reunissem mais, a gente não entenderia a fé como nós temos compreensão hoje. Então, essa vivência em comunidade, não só nos primeiros séculos, mas principalmente nos dias atuais, é de extrema importância, é de suma importância. Por isso que nós precisamos voltar o nosso olhar para as primeiras comunidades cristãs, a vivência querigmática daquelas primeiras comunidades, para fazer com que a nossa ação catequese seja mais inclusiva, né? Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Então, nós vamos lá os dos primeiros a viverem o querigma e darem testemunho. No período das primeiras comunidades cristãs, a vivência querigmática acontece primeiro com os apóstolos, olha só, eles aprenderam de Jesus, primeiro com os apóstolos, depois com os bispos, que aprenderam de Jesus, que aprenderam com os apóstolos, com Jesus, aprenderam com os apóstolos e aprenderam com Jesus. Depois os presbíteros, e aí vamos fazendo esse retorno aí e ligando para nós entendermos que a fonte principal, a fonte primeira, sempre é Jesus Cristo. À medida que as comunidades foram crescendo, foram se instituindo novos ministérios, né, novos ministros, para contribuírem com esse anúncio querigmático, mas sempre nessa vivência de fé, sempre anunciando a pessoa de Jesus Cristo, sempre tendo como ponto de partida Jesus Cristo, a boa nova, a ação salvífica de Deus. Então, nós vamos também fazer esse mesmo caminho, né, esse retorno, até chegar na pessoa de Jesus Cristo. E aí, no primeiro período da era cristã, essa imagem, eu coloquei essa imagem aí, foi
opcional, né? Foi porque eu queria mostrar para vocês que essa árvore que sustenta todos aqueles que anunciam o querigma é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é essa árvore e nós somos os ramos, né? Jesus Cristo é a videira e nós somos os seus ramos. Por isso que nós precisamos estar em comunidade, na igreja, porque a igreja é o próprio corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo e nós precisamos criar esse vínculo porque é dela que nós vamos aprender a ser de Cristo, a anunciar o querigma, a anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Então, lá nas primeiras comunidades, né, marcado pelo anúncio testemunhal, testemunha, eles testemunhavam a pessoa de Jesus Cristo. E aí, não só testemunhavam, também falavam, né, a questão da oralidade dos ensinamentos deixados por Jesus e seus apóstolos, ao passo que tais ensinamentos eram de grande riqueza espiritual para a igreja. Esse testemunho que eles aprenderam dos apóstolos, que por sua vez aprenderam de Jesus, eles foram transmitindo. E assim a comunidade foi crescendo. A igreja foi se estruturando à medida que o cristianismo ia crescendo, desenvolvendo, mas era principalmente com base no testemunho, daquilo que eles aprenderam com Jesus, aprenderam com os apóstolos. E aí eles transmitiam de maneira oral, falado, esses ensinamentos. Só que com o passar do tempo, as comunidades foram crescendo e foram se desenvolvendo, de modo que a oralidade, não só a oralidade bastava. E aí nós vamos agora entrar no anúncio querigmático dos padres da igreja, ou seja, da patrística, né, ou os pais da igreja. A época dos pais ou padres da igreja estendeu-se do século II ao século IV. Todos tinham uma grande intimidade com Deus na oração. Era neste encontro querigmático que brotava o desejo dessa intimidade com o Senhor. Era essa vivência forte da espiritualidade, da vivência da fé, da oração, que brotava nos corações dos padres da igreja essa intimidade com o Senhor. De modo que isso era tão forte, tão latente nos padres da igreja, que eles começaram a escrever várias cartas, várias instruções catequéticas para que as comunidades não perdessem o referencial que é o próprio Senhor. E aí nós vamos percebendo isso à medida que vai surgindo o catecismo das primeiras comunidades, que é o ponto que nós vamos entrar agora. Mas olhar para os padres da igreja ou os pais da igreja, porque são aqueles que desenvolveram ali textos catequéticos, nós vamos enxergar uma profunda espiritualidade, uma profunda intimidade com Deus. Mas e para que isso serve? Para eu como catequista, serve para nós olharmos para os padres da igreja e também buscarmos essa intimidade da vida de oração, da vida íntima com o Senhor, para que de fato o desejo de servi-lo, de anunciar, de viver a nossa vocação como catequistas, esse desejo possa ser cada vez mais forte e esse testemunho possa também alcançar outros corações. Então, o desejo de manter a fé viva nos primeiros séculos, né? Então, a partir dessas experiências dos primeiros padres da igreja e esse desenvolvimento da fé católica, os catecismos tornaram-se preciosos testemunhos da sua tradição ou memória da fé. À medida que ia crescendo as comunidades, era preciso ter uma estrutura, um manual, né? Uma doutrina a ser seguida, porque senão eles iriam cair em falsas doutrinas, onde o próprio Senhor já alertava, antes mesmo da sua paixão. Cuidado com os falsos doutores, cuidado com os falsos profetas. E aí, os padres da igreja, muito atento a esse desenvolvimento, eles começaram a desenvolver os catecismos. E aí nós vamos percebendo que foi isso que manteve a tradição e a memória da fé viva. Esses instrumentos para a organização e sistematização da formação cristã e da igreja sempre cuidou tanto no tempo da primeira evangelização querigmática, como no catecumenato propriamente dito, como no da
escolástica cristã. Então, esses catecismos, eles sempre se preocuparam, os padres da igreja, ao desenvolver esses catecismos, foi sempre a preocupação de passar de fato o ensinamento do Senhor, o ensinamento dos apóstolos, sem que esse ensinamento fosse corrompido ao longo dos séculos. Então, foi passando essa tradição. Esse catecismo, ele foi fazendo com que a memória da fé, ela se tornasse viva. Por isso que nós dizemos hoje que a Igreja Católica não se baseia somente na Bíblia. A Igreja Católica, ela se baseia na Bíblia, na tradição e no magistério. São esses três pilares aí centrais da nossa vida de fé. Então, quando alguém fala, mas não está escrito isso e isso na Bíblia, não importa. A Igreja Católica, ela não é só Bíblia. Ela é também a tradição, porque nós vemos no decorrer dos séculos que os primeiros padres da igreja, eles vêm trazendo, vêm desenvolvendo esses testemunhos, esses textos catequéticos, conforme eles aprenderam com os discípulos da igreja. Então, nós precisamos ter isso muito claro, né? Infelizmente, muitos não conhecem essa história, não conhecem, de fato, os ensinamentos da igreja e acabam indo por uma visão e uma linguagem fundamentalista. Então, foi essa forma de estruturação, esses catecismos, que mantiveram a tradição viva, né? Manteram e mantiveram a memória da fé sempre viva e sempre acesa. Então, o catecumenato e o anúncio querigmático, né? O catecumenato, já no terceiro século, no século III, tinha uma organização bastante elaborada. Olha só, nós partimos do século II e agora vamos para o século III. Para dizer o quê? Está crescendo, a comunidade cristã está se desenvolvendo cada vez mais. Então, aquela estrutura dos primeiros padres ainda é válida, mas agora nós precisamos estruturar de maneira sistemática aquilo que nós falamos na primeira aula, de maneira sistemática esse anúncio querigmático. Nós precisamos agora estruturar para que essa tradição apostólica ela possa se manter viva, para que de fato as pessoas tenham uma experiência de fé e entendam os valores cristãos. Então, assim, a tradição apostólica, cerca de 215 depois de Cristo, descreve a caminhada de preparação para a celebração da iniciação cristã, que passava da seguinte forma. Primeiro era um exame ou verificação das motivações daqueles que queriam abraçar a fé cristã, que queriam, de fato, ter uma iniciação cristã. Então, depois dessas motivações e da qualidade da vida do candidato, mesmo através dos testemunhos de outras pessoas, especialmente dos evangelizadores e mais tarde dos garantes, ou seja, padrinhos. É importante perceber que, olha só, como que passava, como que acontecia, né, essa entrevista, digamos assim, até a pessoa começar a se preparar para receber esse sacramento. Ele passava por uma entrevista, ele teria que ser verificado se ele tinha motivações ou não para de fato abraçar a fé. E não só bastava ele falar dos seus interesses, mas também tinha os garantes, ou seja, os padrinhos que precisavam afirmar se de fato ele era competente ou não. Daí por diante era necessário a conversão, né, que é necessário fazer passo a passo e até entrar lá no catecumenato, que durava 3 anos, né? Que era uma escuta da palavra de Deus, terminando com a revelação do mistério da salvação em Cristo e com a admissão aos sacramentos da iniciação cristã. Ou seja, esse anúncio querigmático, que agora aí entra no catecumenato, ele era muito profundo, porque as pessoas, elas queriam abraçar a fé cristã, elas queriam ter essa iniciação cristã, mas era preciso, de fato, ter consciência do valor que tinha ser cristão e do valor que tem ser cristão. Infelizmente, hoje nós estamos perdendo o sentido do sagrado, onde nós olhamos o sacramento como uma coisa qualquer, como um símbolo e nada mais que isso, infelizmente. Mas nós olharmos para as primeiras comunidades é resgatar o valor do sagrado. Eu não vou me aprofundar muito na questão do catecumenato, porque em breve eu vou disponibilizar outro curso para vocês,
nos aprofundando desses temas, não só do catecumenato, mas também do tema sobre a Didaqué, que é a instrução dos 12 apóstolos. Eu estou fazendo só algumas pinceladas aqui, umas menções, mas nós vamos nos aprofundar em outro momento. E aí, nós vamos agora fazer esse exercício básico, né, como sempre nós temos feito. Se fosse para resumir essa sua aula, né, essa aula em uma palavra, qual seria, né? Então tu vai colocar só uma palavra que você poderia resumir essa aula de hoje. Só uma palavra. Para quem gosta de escrever pouco é muito fácil, só uma palavra. A segunda questão é o seguinte: o que falta em sua comunidade para que a ação catequética seja querigmática? Você vai escrever também aí na área de comentários, aí embaixo, que depois eu vou ler e responder, tá bom? Então, até mais, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Paz e bem.